Olá, eu me chamo João. Sou um homem simples do campo. Desde pequeno, sempre morei afastado da cidade, num casebre humilde no interior de Minas Gerais. A vida no campo é tranquila, mas não sem os seus desafios. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração ou superstições. Eu sempre fui um homem de poucas palavras, mas de muitos xingamentos. A palavra desgraça era minha favorita. Robert, tudo que dava errado, eu soltava essa palavra, sem pensar duas vezes. Muitas vezes, minha avó e minha mãe me alertavam. João, pare de xingar com essa palavra. Desgraça atrai coisa ruim. Eu ria e continuava com meu jeito. A vida era dura, e eu achava que um xingamento não faria diferença. No entanto, essa minha teimosia acabou me colocando em situações que até hoje me fazem arrepiar só de lembrar. Minha casa fica afastada da cidade, rodeada por campos vastos e uma mangueira enorme na frente, que devia ter mais de 100 anos. Eu trabalhava no roçado, todos os dias, voltando para casa exausto no final da tarde. Sempre parava debaixo da mangueira para descansar um pouco antes de entrar. Eu acendia um cigarrinho e ficava ali, descansando e olhando o tempo. Era um ritual. Sentava-me ali, olhando o pôr do sol e deixando o cansaço do dia ir embora junto com o suor. Nos últimos meses, havia algo estranho acontecendo. Quando a noite caía, mesmo no fim da tarde, quando eu olhava para a árvore, eu via um tipo de sombra em cima dela, como se houvesse algo acocorado lá em cima. No início, eu não dei muita bola. Eu pensei que pudesse ser só um bicho do mato, ou até um bando de pássaros. Mas, com o passar do tempo, eu sempre via aquilo. Eu comecei a achar estranho. Eu comecei a me sentir mal quando estava em casa e olhava para a árvore. Sei lá, Robert, eu sentia um medo, eu não sei explicar. Era uma sensação de estar sendo observado. Mas eu não tinha coragem nenhuma de ir lá para ver o que era. De jeito nenhum. Mas em uma certa noite, quando eu voltava do trabalho, arrisquei dar uma olhada na árvore. Porque era até comum que já conseguisse ver aquela sombra lá em cima. Mas eu olhei e não vi nada. A árvore estava completamente vazia outra vez. Bom, você pode pensar que isso me aliviou, mas longe disso. Eu me senti estranho. Meu coração dizia que alguma coisa estava errada. Eu dei uma parada, mas logo segui para dentro de casa, porque eu precisava me aprontar para poder dormir, pois a lida no outro dia seria dura. Entrei em minha casa, larguei as minhas coisas em um canto e já fui direto tomar banho. Só quem trabalha com coisa pesada sabe como é bom apreciar um bom banho após um dia duro. Porém, no meio do banho, eu ouvi uma coisa muito estranha. Eram passos bem pesados e uns baques surdos nas paredes, como se algo estivesse andando com dificuldade. De pronto, eu pensei que fosse algum ladrão. Então, peguei o meu facão, saí do banheiro e fui lá ver o que estava acontecendo. Andei pela casa com muito cuidado para não fazer barulho. Foi aí que eu senti um cheiro horrível, de carne podre mesmo, insuportável, que eu quase vomitei. Era forte mesmo. Aí eu comecei a achar a coisa estranha mesmo, se é que podia achar mais estranho ainda. Mas eu dei uma andada na casa. Fui aonde havia escutado os barulhos, mas não vi nada. Nenhum sinal de que alguém estivesse andando por ali. Então, voltei para o banho. O fedor ficou por um tempo e depois foi embora, então não liguei mais. Depois jantei e fui dormir, porque o dia começava bem cedo para mim. Robert,
Quando eu já estava dormindo há um bom tempo, eu ouvi novamente os barulhos, no meio da noite, mas claramente mais próximos e claros. Eu tomei um baita susto quando acordei. Ouvi uns passos arrastados pelo corredor e até um tipo de gemido, bem baixo, que parecia vir até das paredes, de tão profundos que eram. Eu fiquei com um pouco de medo, mas tinha que ver o que diabos estava acontecendo na minha casa. Então peguei um facão que guardava no quarto e saí, pronto para ver quem quer que fosse. E logo de cara já senti aquele fedor horrível de carniça de novo, só que muito mais forte. Chegava a impregnar na roupa e a marejar os olhos. Uma coisa terrível. Eu andei pela casa tentando encontrar a origem dos sons. A casa não é grande, sabe? Mas ela tem um corredor que dá a volta e acaba enganando a gente com um eco. Foi quando percebi que o barulho estava vindo de trás de mim, andando na minha direção. Comecei a suar frio, com o coração disparado. Dei meia volta e comecei a andar pelo corredor, com muita calma, fitando já o seu final, me preparando mentalmente para qualquer coisa que surgisse. Fiquei sendo iluminado por uma única lâmpada que ficava bem no meio do corredor. Enquanto eu andava, consegui ouvir os passos vindo na minha direção. Decidi parar bem na beirada do corredor e descer a lenha assim que visse a menor pinta do sujeito. Fiquei esperando e os passos só se aproximando. E quando chegou num ponto em que viraria o corredor, eu já armei meu braço para trás e já estava pronto para descer na testa do vagabundo. Mas foi aí que a lâmpada simplesmente apagou do nada. Na hora, eu fiquei paralisado no escuro, segurando o facão e o ar. Ainda tentei dar um golpe, mas não acertei nada. Foi tudo muito confuso. Tudo estava em silêncio e muito frio. Então, finalmente ouvi alguma coisa. Uma respiração pesada e quente no escuro, que bateu bem na minha cara, num fedor horrível. Então eu percebi que não se tratava de um ladrão e que aquilo, parado à minha frente, não poderia ser desse mundo. Eu ouvi passos bem curtos e calmos, vindo na minha direção, parando bem na minha frente. Eu ouvi e senti a respiração novamente. Era pesada, meio ofante e fedia bastante. O medo tomou conta de mim. Rezei baixinho, pedindo para a luz não acender. Mas enquanto rezava, a lâmpada começou a piscar e acendeu de uma vez. Eu olhei para baixo e vi 2 pés cinzentos, deformados, com pelos e unhas enormes. Daí eu ouvi uma voz rouca, arrastada e esquisita demais que disse: Oxe, mas você não estava me procurando? Levantei os olhos devagar e vi uma mulher muito alta, tão alta que tinha que quase agachar para andar na minha casa. A pele era pálida e enrugada, com alguns pelos grossos espalhados. Vestia farrapos pretos, sujos e rasgados, que gotejavam uma gosma esverdeada no chão. Os braços eram longos e finos, com mãos desproporcionais e as unhas imundas. O rosto era o pior, um nariz enorme, orelhas pontudas e rugas que cobriam a pele. Tinha poucos dentes, todos amarelados, e os olhos baços, como se fosse cega, mas ela me enxergava perfeitamente. Gente, eu caí para trás de medo, me arrastando pelo chão. A mulher, ou monstro, me seguia lentamente, andando de uma forma toda desengonçada, e disse
outra vez zombando de mim. Você queria me ver? Estou aqui. O pavor me fez chorar. Levantei-me, corri para a porta fora, sem olhar para trás. Corri até a casa do meu amigo Zé, ainda ouvindo os passos pesados e a risada sinistra da criatura. Chegando lá, desesperado, contei tudo para Zé, cada detalhe. Ele me deixou dormir lá e, antes de dormir, me contou uma história que a avó dele sempre dizia. Falou que não é bom usar certos xingamentos, que essas palavras têm poder e podem atrair coisas ruins, principalmente à noite. Contou histórias de outras pessoas que já tinham visto aquela criatura. Eu ouvi atentamente. Cada palavra dele parecia fazer mais sentido depois do que eu vivi. No dia seguinte, fui à igreja e pedi ao padre que me benzesse, e à minha casa também. Só depois disso tive coragem de voltar. Nunca mais xinguei desgraça. Na verdade, evito qualquer palavrão. Cada vez que sinto vontade de xingar, me lembro daquela noite e o medo que senti. As palavras que a gente usa têm peso e aprendi isso da pior forma possível. Desde então, eu não vi mais a criatura, mas toda vez que passo pela mangueira, sinto um arrepio na espinha e evito olhar diretamente para ela. Por fim, decidi compartilhar minha história com vocês. Sempre que posso, conto minha experiência para os jovens da cidade, aqueles que, assim como eu, não acreditam em superstições. Porque, afinal de contas, a desgraça pode estar mais perto do que imaginamos. Robert, obrigado por contar o meu relato. E pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.